Olá pessoal, aqui é Giovanni da Scaleone Contabilidade. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui no meu canal o Fábio. O Fábio é especialista em controles financeiros. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Giovanni. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. O prazer é todo nosso. Fábio, nós sabemos que de todas as atividades econômicas do país e diante das dificuldades que o país está passando, um dos setores que a gente mais deve se preocupar é com o financeiro. Sim. Queria que você falasse um pouco para nós como que se faz o controle financeiro na pessoa física e na empresa, se existe alguma diferenciação entre um controle e outro. Ótimo, é um assunto bem interessante, eu acho que é um momento muito importante a empresa ou a pessoa física realmente controlar isso nesse momento. Correto. Principalmente nesse momento de crise. Certo. Né? Então eu tenho algumas dicas aqui que eu posso trazer para você e para o seu público no seu canal em relação à gestão financeira. Primeiro passo para a gente ter um ótimo controle financeiro e uma boa saúde financeira da empresa é combater o caos com organização. Correto. Né? Eu acho que tudo começa pela organização. Sim. O que é a organização? Os seus documentos, as suas despesas pessoais, despesas da empresa, eles precisam primeiramente ser separados e organizados. Né? E algumas dicas que eu dou em relação à organização desses documentos. Hoje a gente tem tecnologias, por exemplo, como o Google Drive, o Dropbox, são tecnologias que não custa nada e a gente consegue fazer uma boa organização. Como fazer essa organização? Crie pastinhas dentro dessas soluções, do Dropbox, do Google Drive, e você separe suas despesas pessoas físicas com as pessoas jurídicas ou o produtor rural. Como, por exemplo, chegou um documento, né? Chegou um boleto. Tire uma foto de todas as suas despesas. Você quer controlar suas despesas, por exemplo, com gasolina. Imagine um produtor rural que faz o controle de combustível, por exemplo. Cupom fiscal, tire foto. Então, o primeiro passo que eu vejo em relação a ter uma boa saúde financeira e uma boa gestão financeira é fazer uma boa organização financeira. Né? O segundo passo que eu vejo em relação a você ter um fluxo de caixa para ter noção e ciência do que você tem a pagar e o que você tem a receber. É fundamental você ter esse controle na palma da sua mão. Né? Então o fluxo de caixa ele vai dar uma organização, vai dar uma visão para o empreendedor, o caminho que ele está seguindo, Sim. os passos que ele está trilhando e até onde ele pode ir. Exatamente. Porque o fluxo de caixa, o que ele vai falar? Ele vai falar o quanto que eu tenho realmente previsto para receber. Correto. E quanto eu tenho previsto a pagar. Né? E existem muitos casos, muitas empresas que existem os tempos de sazonalidade. Isso é extremamente importante ter um fluxo de caixa. Por quê? Quais são as contas, quais são os períodos que eu não vou ter caixa? Isso. Quais são os períodos que eu vou ter despesa? Isso aí é uma característica da atividade rural, que tem períodos que você tem colheita e tem períodos que às vezes, no caso do café, por exemplo, só despesas. Você passa 2 anos só com despesas. Exatamente. Então esse controle financeiro vem a calhar para organizar essa vida de empreendimento desse produtor rural. Exatamente. E outro passo e outra etapa que a gente recomenda é ter um DRE. Certo. O DRE ele é uma demonstração do resultado, né, mês a mês da saúde financeira da sua empresa. Então, quais são suas receitas, quais são seus custos operacionais e quais são seus custos administrativos e fixos. Então, qual que é a diferença? Desculpa só atrapalhar você. Em relação ao custo fixo, por exemplo, custo fixo é energia, internet, telefone fixo, celular. Agora, o custo operacional, por exemplo, numa produção, no produtor rural, um defensivo agrícola, algum produto, algum material que foi utilizado na operação para um plantio ou para um trato de uma cultura, exatamente. Né? Então o DRE ele precisa estar controlado isso mensalmente para que você tenha uma noção e os resultados da sua empresa mensalmente. Entendi. Então o DRE vai trazer então para o produtor, né, especificamente para o produtor, a atividade que ele está exercendo, que ele tem que diminuir custos,
Exatamente. Aquela que está dando mais rentabilidade, que ele vai tratar com mais cuidado, com mais carinho, para aumentar a rentabilidade, seria isso? Perfeito mesmo. Então, assim, dentro do DRE, o DRE ele existe algumas regras, né, que são fixas, perfeito, mas existe algumas jogadas, algumas manobras que seria interessante para cada tipo de negócio. Então, eu posso, por exemplo, separar por quais tipos de receitas eu quero. Então, eu quero saber o que é receita com gado, com o que é receita com plantio, né? E qual é o meu custo para cada uma dessas operações e eu saber meu lucro líquido em cada uma dessas operações. Dessa forma, ele vai tomar uma decisão. Então, se eu tenho 4 atividades dentro da minha propriedade rural, tiro leite, crio gado, planto milho, planto café, eu vou conseguir ver o lucro certinho de cada atividade. Cada uma das atividades. Isso aí vai ser mostrado lá no DRE. Exatamente. E eu consigo chegar, né, nesse trabalho, a gente consegue chegar no nível de falar qual realmente é o seu negócio rentável e aonde está o seu prejuízo, ou às vezes alguma atividade está somando, está pegando a sua receita de um outro negócio e você não está vendo aonde está indo esse custo. Né? Então, pessoal, está aí importantes informações que o Fábio está nos trazendo desse importante mecanismo que você deve dispor aí na sua propriedade. Fábio, eu vou deixar na descrição do vídeo o site do seu escritório, da sua empresa, para que o nosso público, o nosso produtor rural possa entrar em contato com você e você fazer uma melhor apresentação desse produto tão essencial hoje, principalmente nessa economia globalizada e de aperto financeiro que nós vivemos. Perfeitamente. Eu agradeço a oportunidade de estar falando para você. Acredito que vai ser... a gente vai ter mais oportunidade de estar aqui no seu canal falando sobre essa parte de gestão financeira, que é um assunto extremamente importante, que não é só em época de crise realmente que a gente tem que falar sobre a saúde financeira da empresa, a gente tem que estar falando isso sempre, né? Sim. Porque eu acho que é onde que está o principal problema da gestão de uma empresa. Eu agradeço e estamos à disposição de todo mundo. Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Até a próxima.